minha querida ou meu querido plugado, como você está? Espero que esteja tudo bem por aí. O plugado de hoje trouxe um tema que tem sido muito comentado e gerado muitas perguntas em nosso Instagram, que é a meningite. E você sabia que a meningite pode ser uma doença grave e potencialmente fatal se não for tratada rapidamente? Para responder a essa pergunta e entender melhor sobre a meningite, estamos aqui com uma convidada especial, que é a infectologista doutora Carolina Ali. Ei, doutora Carolina, tudo bem com você? Bem-vinda ao nosso programa, o Plugado na Saúde. Gostaria de fazer umas perguntas para você a respeito da meningite. Eu queria saber mais o que é meningite, quais são os tipos, as diferenças entre os tipos de meningite? Sim, meningite significa inflamação das meninges, que são aquela membrana que recobre o cérebro e a medula espinhal. Toda vez que a gente tem uma infecção dessa membrana, a gente fala que é meningite. Então existem várias causas. Uma meningite pode ser causada por vírus, pode ser causada por fungo, mas as principais são causadas por bactérias. Dentre as bactérias nós temos três que são principais, são as mais comuns, né? Que é o meningococo, o pneumococo e o hemófilos. Mas quando a gente se refere à meningite, na maioria das vezes a gente está falando da meningite meningocócica, que é uma das mais graves que nós temos. Doutora, e o que leva a pessoa a ter meningite e quais são os sintomas? Bom, a principal via, né, de infecção é pela respiração. Então, essas bactérias, elas colonizam as vias respiratórias e essa bactéria, ao ser inalada, ela cai no pulmão, na corrente sanguínea e depois se instala nas meninges. Essa é a principal forma, né? Existe também uma outra possibilidade dessa bactéria entrar por uma outra porta de entrada, cair na corrente sanguínea e também se instalar nas meninges, né? E os principais sintomas da meningite são dor de cabeça, febre, geralmente febre alta, essa pessoa pode ter náusea, vômitos, pode ter alteração do nível de consciência, ficar sonolenta, mais prostrada, ela pode ter convulsão, tá? Mas talvez, e sintomas de rigidez de nuca, aquele exame que a mãe da gente pede, quando a gente tem queixa, dor de cabeça, pede para colocar o queixo aqui no peito, né? O que a gente está testando com isso? Se está acontecendo uma rigidez na nuca, porque essa meninge inflamada, quando a gente faz esse movimento é doloroso. Às vezes, até dependendo do grau de inflamação, a gente nem consegue. Claro que a gente tentar fazer isso sozinho é difícil. A gente não vai excluir meningite porque não tem esse sinal de rigidez de nuca, né? A gente vai deixar isso para o médico examinar. Mas a febre, a dor de cabeça e uma prostração, uma sonolência são os sintomas mais comuns. Nossa. E gera sequelas a meningite? Sim, as meningites, principalmente as meningites bacterianas, podem gerar sequelas graves. Essa pessoa pode ter uma deficiência visual, pode permanecer com uma deficiência auditiva, pode evoluir com algumas isquemias, com algumas paralisias, com alguns déficits, sim. Tá? Então, as meningites, principalmente as meningites bacterianas, se a gente demorar a descobrir, a fazer esse diagnóstico, elas podem levar a sequelas. E aí vai depender também, né, se a gente está falando de criança, de adulto ou de idoso. As meningites, as meningites bacterianas são mais comuns em crianças, tá? Mas elas podem acontecer também nas pessoas na idade adulta. Que são os dois extremos mais delicados, né? Exatamente. Nossa. E se um membro da família adquire a meningite, como que deve proceder? Deve ficar todo mundo isolado ou isolar somente a pessoa doente? Essas meningites bacterianas, né, que acho que é um pouco o foco da nossa conversa, elas podem ser transmitidas entre as pessoas da casa. Então, quando a gente tem um caso dentro da casa, é importante a gente investigar as outras pessoas, né? Quando a gente começa a tratar esse indivíduo que está doente, rapidamente ele deixa de transmitir.
tá? Mas é importante a gente investigar essas outras pessoas de casa e fazer dependendo da bactéria com que a gente está suspeitando, a gente pode indicar uma prevenção com antibióticos ou às vezes até mesmo com algumas vacinas, né? O mais comum é a gente utilizar antibióticos para evitar que essas pessoas da família desenvolvam a doença. Tá? Então vai depender muito do tipo de bactéria que a gente está se referindo. O meningite é um termo muito amplo, que envolve muitos agentes etiológicos diferentes, tá? Mas as meningites bacterianas, em geral, a gente vai pedir exames. O diagnóstico principal é feito pela punção do líquor, né? Que é a punção da medula. É um exame, parece estranho, né, para o leigo, mas assim, é um exame simples, não é um exame muito difícil, doloroso, mas a gente vai colher um pouquinho desse líquor e mandar para análise para avaliar se tem a inflamação e se tem bactéria e qual bactéria que está causando esse quadro, né? A partir da identificação da bactéria, a gente vai entender se a gente precisa fazer prevenção para a família ou não. Tá? Entendi. E o resultado ele demora para sair? Não, esse resultado ele sai rápido de um dia para o outro. Pelo menos as informações básicas que a gente precisa, a gente já tem assim rapidamente. E é claro, a gente também não posterga, não aguarda o resultado do exame para começar a tratar. Tá? O antibiótico, ele já, sempre que a gente tem a suspeita, a gente já vai indicar antibióticos. São sempre antibióticos venosos, né? A gente não trata meningite bacteriana com antibiótico oral. Então, esse paciente tem que estar internado e nós vamos indicar um antibiótico endovenoso para iniciar esse tratamento. Ah, tá. Eu posso te perguntar por que não utiliza ele oral? É porque é uma doença grave, né? Potencialmente grave. Então, quanto mais rápido esse antibiótico começar a fazer efeito, melhor para o paciente, melhor a evolução, menor o risco de sequela. Então, é uma infecção que a gente tem, quando a gente tem a suspeita, a gente interna o paciente e a gente começa já rapidamente com os antibióticos, justamente para prevenir sequelas. Entendi. E no caso, então, você está me falando, então, todas elas têm cura? Sim, as meningites bacterianas, elas têm tratamento e têm cura. Para as meningites virais, como são diversos vírus que causam a meningite, a gente nem sempre tem um tratamento específico, mas ela é menos importante porque a maioria, o próprio organismo vai resolver essa infecção. Então, para as meningites virais, para as meningites bacterianas, para todas elas a gente tem antibiótico, a gente tem tratamento. Isso é bom, né? Então tem que correr para cuidar. E existe vacina para todos os tipos, a bacteriana, viral, a com fungo? Para as meningites virais e as meningites fúngicas, a gente não tem essa prevenção pela vacina, não. Para as meningites bacterianas, nós temos sim vacina, tá? E aí, voltar a dizer, né? Então, as 3 bactérias principais que causam a meningite, hemófilos, pneumo e meningococo, nós temos vacinas disponíveis. Quando geralmente a gente fala assim, vacina de meningite, a gente está se referindo à vacina do meningococo, né? Nós temos hoje 3 vacinas disponíveis no mercado: a meningococo C, a meningococo ACWY e a meningococo B, tá? Que são sorotipos diferentes do meningococo. Na rede pública, a gente só consegue a meningococo C para algumas faixas etárias e hoje o Ministério da Saúde tem feito um reforço para o adolescente com a ACWY, que tem um espectro um pouco maior. Na rede privada, a gente consegue a ACWY e a meningo B, tá? Com um esquema, a ACWY tem um número maior de doses de reforço ao longo da vida e a meningo B é um número menor e a meningo B a gente recomenda a utilização principalmente em crianças, mas em adultos até 49 anos. Entendi. E o reforço dela é anual, de 10 em 10 anos? Elas têm um número maior de doses no primeiro ano de vida, tá? Depois, geralmente a gente faz um reforço na pré-adolescência,
né? E se essa vacinação aconteceu direitinho, a gente não precisa vacinar na idade adulta. Como muitas pessoas começam a vacinar na idade adulta, aí geralmente são 2 ou 3 doses quando a gente inicia. Entendi. E tem formas da gente se prevenir, ter cautela e qual os cuidados que você recomenda? Principalmente a vacinação, observar se essa vacina tá em dia, né? Como ela não faz a meningo B, por exemplo, ela não faz parte da vacinação do Programa Nacional de Imunização do SUS, né? As pessoas, elas às vezes nem sabem que essa possibilidade existe, né? Então, buscar completar, né? Ainda que tenha que arcar com isso, esse cartão vacinal. A gente volta numa outra questão, que talvez até por isso que tem aumentado os casos de meningite, que é a precaução respiratória, né? Quando a gente colocou máscara para prevenir o Covid e nós promovemos o isolamento, o distanciamento social, a gente observou uma redução de casos. Quando nós deixamos de usar máscara, né, nós estamos tendo mais contato e a transmissão principal que eu falei é por via respiratória, então foi quando a gente observou novamente um aumento de casos. Então, evitar aglomeração, né, a gente utilizar máscara em ambientes, continua sendo uma medida importante, né, para a prevenção da meningite. Então, gente, vamos procurar, né, utilizar aí máscara em locais, principalmente hospitalares, em locais que você vá aglomerar. Todo cuidado é pouco, né, que a gente pode falar. Então, a gente encerra por aqui. Eu queria agradecer a sua participação novamente, tirar as dúvidas do pessoal, dos nossos seguidores aí, os plugados. E esperamos te encontrar numa próxima entrevista aqui. É um prazer, muito obrigada. Muito obrigada. Pessoal, terminamos o Plugado de hoje por aqui. Nosso programa tem por objetivo esclarecer dúvidas, facilitar o diálogo. Então, se você gostou desse programa, comenta aí. E se puder, compartilha. Seu comentário nos auxilia a realizar um programa melhor. Estamos sempre de olho em todos os comentários. Eu vou ficando por aqui e agradeço muito a sua presença aí do outro lado. Até o próximo Plugado. Um beijo!